Olá, bem-vindos ao Panorama DeBiase. O Panorama DeBiase é um espaço dedicado a assuntos extremamente estratégicos para o mundo dos negócios. Eu tenho hoje como convidado um grande amigo de longa data, Eduardo Copaiolo, que no último encontro nós começamos a falar um pouco sobre produtividade, né, e qualidade de vida, e aproveitando então a presença do Eduardo aqui, vamos tocar um pouco mais a fundo nesse tema, para que possamos apresentar para vocês os grandes desafios desse balanço entre aumentar a produtividade dos negócios e criar uma qualidade de vida no ambiente de trabalho, seja para os líderes e os colaboradores. Eduardo, muito obrigado novamente pela sua presença. Obrigado, Luciano. Eduardo, dentro desse cenário, né, a grande discussão que a gente tem visto, principalmente nas últimas gerações, é que elas têm buscado cada vez mais a qualidade de vida. Elas têm dado mais importante às qualidades de vida do que as conquistas materiais. Dentro desse cenário, como as organizações têm que se preparar e os líderes também, né, quais são os skills, os people skills que os líderes terão que adquirir ou desenvolver ao longo do tempo para lidar com esse novo cenário. Legal, Luciano, obrigado pela pergunta. Você faz uma primeira menção, né, en passant, sobre a questão geracional. E eu acho que todas as gerações, na verdade todos os humanos, a gente tem muito que aprender uns com os outros. E, de fato, tem ou novas gerações chegando, e elas têm, sim, essa pegada, essa preferência, como você disse, na vivência, na experiência, né, e na busca de qualidade de vida, mais do que na aquisição de patrimônio, né? Eles estão menos preocupados em ter o primeiro carro. A gente ficava né, contando os dias para fazer 18 anos e para poder dirigir o carro do pai, e depois para comprar o nosso Fusquinha, e não é essa pegada. Então, sim, está trazendo um desafio interessante, altamente positivo, que é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Isso é verdade. Outro termo que eu queria pensar da tua fala é a questão da liderança, né? Você diz o seguinte: o que a liderança tem que fazer? E é um termo extremamente importante. Por quê? Porque quem define cultura são os líderes da organização, né? Liderança não é aquilo que a gente imagina, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A cultura se estabelece pelas nossas práticas do cotidiano. Quando a gente está falando de qualidade de vida e de produtividade, parece que os temas são completamente antagônicos, porque nós estamos falando o seguinte: produzir mais, né, e ao mesmo tempo como trabalhar menos, né, ou como ter mais tempo. Parece totalmente antagônico. Eu não vejo esse antagonismo conceitualmente. Eu vejo ele na prática, porque é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, se pressiona a equipe para produzir mais, rouba-se qualidade de vida, ponto. Essa é a solução final. Qual é o caminho mais desejável? É que, na verdade, a gente tenha maior clareza de planejamento, que a gente escolha melhor as nossas tarefas, as nossas batalhas, defina mais claramente os objetivos da companhia. Veja, não há nada de errado que a companhia busque resultado. As organizações vivem pelo seu resultado. Então, é absolutamente compreensível que a liderança da companhia esteja buscando esse objetivo. E como a gente já falou, absolutamente legítimo que as pessoas estejam buscando qualidade de vida. Como é que a gente vai conciliar uma coisa com a outra? Planejamento, priorização, clareza de objetivo. E nesse sentido até, Eduardo, se a gente analisar países desenvolvidos, né, que cada vez mais estão reduzindo o horário de trabalho semanal, né, muito comum, né, a gente ir na Europa e ver às 5 da tarde o pessoal já no café, já saindo dos seus trabalhos, não trabalhando um ou outro dia da semana. E nem por isso eles perderam produtividade, né, Eduardo? Acho que a questão de planejamento e organização e ferramentas, saber utilizar as ferramentas atuais de tecnologia, podem ajudar nesse processo. Exatamente, esse é o caminho. Esse é o caminho. Ou seja, quando eu escrevi, quer dizer, primeiro quando eu imaginei o meu texto Contrate Preguiçosos, eu estava falando exatamente disso. Eu estava falando de fazer mais com menos, né?
Essa preguiça que eu defendo, não é aquela preguiça de não fazer nada, de ficar derrubado num sofá. Eu estou falando de uma preguiça de fazer coisa desnecessária. Ou seja, alguém já disse o seguinte, o maior desperdício que existe é você fazer extremamente bem uma tarefa que não precisaria ser feita. E que não traz valor para a organização. Essa é a ideia. É um valor agregado para o negócio. Você encontra na dinâmica organizacional uma quantidade imensa de esforço sendo desperdiçado. Eu costumo dizer que uma equipe desalinhada, ela contribui para o aquecimento global, porque ela roda para todo lado e só produz calor. Então, só movimento não é o objetivo. O objetivo é buscar o resultado planejado, desejado. A máxima, que não é nossa, né, da cultura popular, se diz o seguinte, não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. O acionista quer o ovo, a sociedade quer o ovo, a organização busca o ovo, ou seja, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de resultado. Não é a questão de esforço. Há que se dedicar ao esforço só o necessário. Então, do que a gente está falando? Está falando aqui, se você tem uma busca planejada, priorizada, acordada com aquilo que a gente vai buscar, a gente pode ter muito menos esforço, muito menos tempo dedicado, mais qualidade de vida, mais tempo para a vida privada. E se você pensar do sentido oposto, quando a gente fala de produtividade, ela pode ser uma ferramenta para a qualidade de vida do colaborador, inclusive no ambiente do negócio. Porque eu imagino que não há nada mais frustrante para quem trabalha fazer tarefas que não geram valor. Que, por exemplo, tarefas que não agregam para o negócio. Então, repetitivas, que não tragam a criatividade, muitas vezes, o melhor potencial daquele colaborador, e trazendo até uma certa frustração dele com a profissão ou no mercado de trabalho. Você acertou de novo, quer dizer, frustração não é qualidade de vida. Então, passou o tempo, a gente falou no primeiro programa a respeito de estar ou não estar na empresa. É obviamente frustrante eu vir trabalhar só para estar na empresa e eu estar na empresa fazendo coisas que eu não sei sequer o porquê que eu faço aquilo que eu faço. Essa coesão entre propósito pessoal, vocação pessoal, talento humano, o que eu posso de fato agregar para a companhia, a razão de ser daquilo que eu faço, tudo isso, veja, são componentes que não demandam uma energia superior. Ou seja, o que eu quero dizer é, isso uma vez definido e transmitido no cotidiano da organização, isso não te custa um segundo a mais, mas economiza dias, meses, anos e aumenta de forma incrível a qualidade e a experiência do colaborador dentro da organização. E o engajamento também. Total e completamente. Total e completamente. Eu não vou estar engajado se eu não sei sequer o que eu faço. Eu não sei nem para que qual é o propósito. Né? Para que eu faço o que eu faço. Exatamente. Né? Agradeço a sua presença. Foi novamente uma conversa extremamente positiva, né, esclarecedora e que traz, além do seu conhecimento, né, a sua experiência no ambiente de trabalho. Agradeço a sua presença e gostaria de contar com você mais vezes aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.